Olá, sétimo ano. Vamos então dar continuidade lá na página 8 do nosso livro didático, tá bom? Então, na última aula, a gente estava falando sobre ponto de vista. E vocês tinham que fazer essa atividade número 1 aqui da página 8, né? Aonde vocês iriam colocar a opinião de vocês sobre o copo. Continuando, então, a número 2, novos pontos de vista podem surgir quando mudamos de posição e observamos uma situação de outro ângulo. Leia a história a seguir, prestando atenção no ponto de vista do narrador. Como vocês podem observar, aqui é um urubu, né? Quando a gente fala em urubu, a gente já imagina o que a maioria das pessoas, né? Um animal sujo, nojento, que come coisa podre. Então, vamos ver esse ponto de vista aqui. Voar é minha essência, minha alma. É como se o vento e o ar fossem meus combustíveis básicos. Quando estou no céu voando, sinto a força de uma existência plena. E lá que vivo, amo, converso, me relaciono e até tiro uma soneca de vez em quando. No chão, só vou para comer qualquer coisa rapidinho. Não tenho tempo para caças nem rituais. Não quero matar nada nem ninguém. Só preciso de um pouco mais de combustível para fortalecer as asas. Matar para encher meu estômago? Para quê? Tanta coisa que é jogada fora. Por que não aproveitar? Mas na Terra ninguém entende a minha lógica, o meu ponto de vista. Não compreende que nem ligo para esses negócios de comer. Eu pego o que já está morto porque tenho pressa. Só quero voltar logo para o céu. São poucos os que olham para cima e contemplam a beleza e a harmonia do meu voo. A maioria só me vê no chão. Desajeitado, ao lado de carniça, do lixo, do fedor e da morte. E eu, em vez de ser respeitado pelos serviços de limpeza que eu presto na terra ou pelas evoluções que faço no céu, sou execrado, né? Essa palavra execrado é odiado, perseguido e ainda levo fama de podre e agorento. Quem é capaz de entender a grandeza de um urubu? Olha o ponto de vista que o urubu colocou sobre ele, né? Continuando, então, na página 9, de acordo com o texto, como o urubu se vê a si mesmo, vocês vão responder como ele vê a si mesmo, ele falou coisas ruins dele, quais foram as características, como ele se vê. Letra B, de acordo com o texto, como as pessoas veem o urubu, como a minoria vê o urubu e como a maioria. Voltem lá, deem uma lidinha no texto e tirem as suas conclusões de como como as pessoas veem o urubu, tá? Número 3. De acordo com o texto, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, quando visto no chão, os urubus são desajeitados, estão sempre perto do lixo ou da carniça? Verdadeiro, né? Que a gente leu lá no texto. Quando vistos no céu, os urubus têm um voo belo e harmônico? Verdadeiro. Os urubus se alimentam no ar? Falso. Os urubus matam outros animais para se alimentarem? Falso. A função dos urubus é limpar a terra, consumindo os animais que já estão mortos? Verdadeiro, né? Eles fazem isso. Agora, na sua opinião, por que o urubu tem fama de ser uma ave agorenta? Agorenta quer dizer que traz má sorte. Por que será que as pessoas falam que o urubu é uma ave agorenta, que traz má sorte? Será que é porque ele está sempre onde tem a morte? Algo morto, fedido, em decomposição? Tirem lá suas conclusões. Aqui nessa reflexão divertida, diz assim: analise a imagem que você recebeu, o que está retratado nela. Então, como vocês não receberam a imagem está comigo, né? Eu vou mostrá-la para vocês, tá? Essa daqui é a imagem, olha, observem bem. O que está sendo retratado nessa imagem? Observem bem a imagem.
É a mesma imagem, né? Só que ela tá de ângulo diferente. O que vocês observaram nessa imagem? Reflita e converse com os colegas sobre as seguintes questões. Então, oralmente, por que cada grupo viu uma imagem diferente? Então, o que vocês viram nessa imagem recebida? Sabendo que as imagens são iguais, o que a tornou diferente? Qual dos grupos teve, então, qual de vocês tiveram a percepção correta quanto à imagem recebida? O que essa atividade fez você pensar? Registre a sua resposta nas linhas a seguir. Lembrando, né, mostrando novamente aqui para vocês, ajudando vocês na interpretação. Se vocês olharem essa primeira aqui, o que ela parece? Parece uma velha, que aqui é as rugas, aqui é o nariz, a boca, né? Aqui vai descendo pelo pescoço, aqui como se fosse uma blusa, né? E olhando ela virada, parece uma princesa. Olha, principalmente se eu tampar essa parte de cima aqui, onde não parece que aqui seria as rugas, né? Então, a velha e a princesa, né? Continuando, lá na página 10 do livro didático de vocês, a gente está dando continuidade, então, agora tem uma hora de filosofar, né? Algumas perguntas para a gente responder oralmente. É possível ver a mesma coisa de maneira diferente? É possível ter vários pontos de vista sobre a mesma situação? Um ponto de vista pode ser mais verdadeiro do que o outro? Ponto de vista. Lembrando, ponto de vista é a maneira em que eu enxergo, né? Não do que o outro está vendo. Quando concordamos com um ponto de vista, ele é verdadeiro? E se discordarmos dele, ele será falso? Por que buscamos a verdade? Qual é a relação entre a verdade e o conhecimento? O que é verdade, né? O que é essa verdade? É algo aprofundado? É o que eu consigo provar? O que tem provas concretas, né? Então, aqui no Em Busca do Saber, ao longo da vida, as pessoas manifestam o desejo de conhecer. Você já observou que desde muito jovem expressamos surpresas e curiosidades em relação àquilo que nos cerca? Logo que aprendemos a caminhar, procuramos nos aproximar daquilo que desperta a nossa atenção e tocá-lo. Quando aprendemos a falar, começamos a fazer perguntas, mas nada disso parece diminuir o nosso desejo de saber, e principalmente de saber a verdade. Ao contrário, seguimos pela vida fazendo perguntas, experiências e pesquisas, investigando o que existe, como as coisas são, de que modo elas funcionam, como poderiam e como deveriam ser. E isso mostra a importância do saber para as pessoas e nos leva a refletir sobre as relações entre o que sabemos, os modos de buscar esses conhecimentos e a verdade, né? Nas próximas sessões, você encontrará informações, questionamentos que poderão ajudá-lo a participar dessa reflexão. Então, quando fala aqui que a gente busca o saber com experiências, com perguntas, com pesquisa, não quer dizer que é algo científico, mas a todo tempo, quando nos deparamos com uma dúvida, a gente fica, mas por quê? Mas de onde veio isso? Mas quem falou aquilo? Né? Tentando sempre, de uma forma ou de outra, chegar na verdade, certo? Continuando, então, 7º ano, a gente está aqui em conexões, tá? Lá na página 10 ainda do livro didático. Você sabe o que é uma sereia? A gente já ouviu falar bastante de sereia, né? Principalmente quando a gente é criança, tem as histórias, né? Sobre sereia. Se a resposta for sim, procure se lembrar de como você ficou sabendo disso. Afinal, é improvável que você tenha esbarrado em alguma delas por aí, né? Muitos garantem que esses seres não existem, que não são reais. Mesmo assim, em diferentes épocas e lugares, relatam-se mitos, lendas, contos de fadas sobre lindas sereias. No folclore brasileiro, por exemplo, encontramos a Iara, ou Mãe da Água,
protetora das águas, que em alguns escritores descrevem com essa forma, né? Entre as imagens mais conhecidas de sereia, encontramos a de um ser fantástico, metade peixe e metade mulher, que seduz navegantes e pescadores com seu canto irresistível, levando-as à morte. Talvez você não soubesse de tais características, por ter visto apenas filmes e histórias que apresentam boas sereias, né? Mas esse ser com cauda de peixe já estava presente na mitologia de povos nórdicos na antiguidade, representando perigo. Então, já estava lá naqueles povos, na Islândia, na Finlândia, né? Na antiguidade. E não era coisa boa, não, como as histórias que a gente conhece. Olha aqui ela como ela era. Olha, prestem atenção à imagem, né? Olha, as pernas como era, a composição, metade mulher, metade pássaro. Na mitologia grega, esse primeiro parágrafo da página 11, a professora grifou aqui no material da prof, porque é bem importante, gostaria que vocês grifassem também, tá bom? Na mitologia grega, por sua vez, as mulheres com corpo de peixe eram chamadas de tritônicas. Já as sereias ou sirenas eram descritas como criaturas perigosas, cujo corpo era metade pássaro, como eu mostrei aqui para vocês a imagem do lado, e metade mulher. A escultura de sirena de Canosa, preservada desde a antiguidade, representa essa criatura mitológica de acordo com a visão grega, tá? Então pode grifar até ali. As sereias aladas, que aladas quer dizer dotadas de asas, foram personagens de alguns mitos, de algumas epopeias, né? Então, as epopeias são fatos incríveis, né? Ações heróicas da Grécia Antiga. Na obra de Odisseia, de Homero, por exemplo, conta-se como o ardiloso Ulisses sobreviveu ao poder mortal da voz desses seres. Ele fechou com ser os ouvidos de todos os tripulantes da sua embarcação, pedindo-lhes que o amarrasse firmemente ao mastro. Assim, quando atravessou o território das sereias, o herói pôde ouvir o canto sedutor, hipnótico, né, que hipnotizava quem passava, sem atirar-se nas águas e morrer, como acontecia a todos os que aventuravam por aqueles mares. Então, aqui está explicando o que é a Odisseia, né? Vocês podem estar lendo e tirando a conclusão do que é. Aqui aparece, então, o QR Code. Esse QR Code é sobre Ulisses lá no mar, né? Vocês vão ir respondendo e vai passando para frente como um jogo, tá? Então, esse QR Code, acessem lá, é legal e contempla o nosso conteúdo, deixa a gente melhor entendido do que estamos falando. De acordo com a mitologia grega, as sereias morriam caso um mortal resistisse ao seu canto. Por isso que ele também não fechou os ouvidos dele com cera, né? Porque ele precisava ouvir para que elas morressem. Mas então ele ficou amarrado para não se atirar ao mar. Então, o canto delas era perigoso e traiçoeiro, tá? Conta-se, então, que esse destino foi cumprido logo após a inesquecível peripécia de Ulisses, retratada na imagem a seguir. Então, lá, olha como elas eram. Metade pássaro, metade peixe, né? Metade ave também. Olha lá as sereias. E elas tentando cantar e tal, pra hipnotizar ele, que ele caísse na água e morresse afogado. Ele estava amarrado, como ele resistiu ao canto delas, elas acabaram morrendo. Na página 12, então, a expressão popular ouvir o canto das sereias nasceu de antigas histórias, como essa que você acabou de conhecer. Ela significa iludir-se, enganar-se, afastar-se da verdade, né? Então, lendo aqui, tendo conhecimento do que a gente fez até agora, vocês vão responder a número 1. Sentimentos e desejos podem nos afastar do saber e da verdade? Justifique a sua opinião.
Se vocês acham que quando eu tenho um sentimento, um desejo, que eu quero muito uma coisa, ele pode me afastar da verdade? Sim ou não e o porquê? 2. Sentimentos e desejos também podem nos aproximar da verdade? Olha, afastar e aproximar, sim ou não e o porquê, tá? Continuando então, aqui nessas perguntinhas para a gente poder refletir. Além das sereias, há outros seres e coisas sobre os quais você sabe algo, sem contudo nunca ter visto ou tocado? Se houver sítios. Então pensa lá se vocês conhecem outros seres que vocês nunca viram, mas que vocês acreditam que existem. Além de ver e tocar, o que mais pode ser feito por alguém que o deseja saber algo? Todas as atitudes que você listou ao responder às questões anteriores garante um saber confiável? Por quê? Podemos afirmar que algo ou alguém não existe simplesmente por nunca ter visto ou tocado? Por quê? É possível saber algo sobre o que não existe? Registre em forma de uma pergunta ou de uma frase o que mais lhe chamou a atenção durante essas perguntas, durante esse diálogo de hoje sobre o que nós falamos, ou vocês refletiram. Então, assim, por que nós falamos? Porque eu posso estar falando aqui e vocês falando com vocês mesmos, com alguém da casa de vocês, se concordam ou não, se é isso ou não, e registrem aqui, tá bom? A nossa aula vai até aqui na página 12, na número 2, e eu vou deixar de tarefa para vocês, lá no livro de atividades, leitura da página 2 e 3 e fazer a página 4 e 5 do livro de atividades, tá bom? Beijo, 7º ano, até a próxima aula.